Mateus capítulo 11, do verso 28 até o 30 diz assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, a palavra aqui de Jesus maravilhosa, é por isso que nós não sentimos esse peso, porque nós não sentimos esse peso, porque ele levou todo o peso, e agora se dirigindo a nós, até já comentei essa palavra, como ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, sendo que ele já levou todo o peso. É justamente por isso que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, porque todo o peso que era para nós, que estava sobre nós, e que nos levaria à morte, ele tirou, porque ele levou sobre si. Então, ele diz, mas é interessante no verso 29 que ele diz assim, ó: E aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, a humildade é uma das coisas mais lindas que o ser humano pode ter, porque principalmente nesse contexto de dor, sabe? Quando a gente aprende com Cristo que era manso e que era humilde, a gente tendo humildade, a gente vai recorrer justamente a Ele, falar: Jesus, essa dor aqui eu não aguento, Jesus, sabe? Essas feridas aqui eu não aguento. Jesus, tá difícil pra mim, sabe? Tá pesado, eu não suporto isso. Aí ele vai falar assim: filho, eu sei que você não suporta. Vem, repouse em meus braços, porque eu te amo. Eu já levei todo o peso. Essa dor que você tá sentindo, você não precisa senti-la. Eu já te livrei. Eu vos tornei livres. E eu vou ler com vocês aqui outros versos que você compreenda que nós somos livres. Ó, se a gente lê em Marcos agora, capítulo 15. A gente é livre porque ele levou todo o peso. E nos evangelhos aqui, como em Marcos que a gente vai ler, capítulo 15, e a gente entende aqui, ó, Marcos capítulo 15, do verso 34 até o 39. Vamos ler. Marcos capítulo 15, do verso 34 até o 39, que diz assim, ó, traz relato da crucificação, ó. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai-o, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Se a gente lê também em João capítulo 19, do verso 28 ao 37, João, capítulo que ainda também traz o relato da crucificação, João capítulo 19, do verso 28 até o 37. João capítulo 19, do verso 28 até o 37 diz assim, ó: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estavam, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao que com ele foram crucificados, mas vindo a Jesus e vendo o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: em um dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. Ou seja, aqui traz justamente o relato do que foi a consumação
Cristo ter pegado todo o peso que era para nós. Ou seja, ele foi transpassado, ele teve as mãos e os pés perfurados, cuspiram nele, deram vinagre a beber a ele, zombaram dele, isso tudo porque por mim, por você, para tirar nossas dores. Então, até hoje você tem levado dor, ou se alguma coisa tem te afligido, que você tenha o conhecimento de que você não precisa mais sentir essa dor. Por quê? Porque ele já passou tudo por nós. E aí um verso muito interessante que é antes ainda da crucificação, lá nos profetas, no Antigo Testamento, já aponta por que você não deve levar peso. Isaías, isso vai ser muito conhecido. Se você não conhece, então que você abre o teu coração para você ouvir. Ó, você não precisa sentir mais dor. Em Isaías, antes já apontava para Jesus. A gente viu lá que ele disse, está consumado, ele o fez. Mas lá antes já havia uma promessa que ele seria entregue por nós. Em Isaías capítulo 53, do verso 4 e o 5 diz assim, ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, não tem ferida que possa te causar dor ou dano, porque ele já levou tudo que nos afligia, ele passou. Nós somos livres nele. E aí, você entendendo agora que ele já levou todas as nossas dores, entra agora mais um aspecto da dor, que são marcas. Geralmente a gente tenta esconder ao máximo nossas dores, e cicatrizes também, que geralmente estão ligadas a dores. Então, porque a gente olha para as dores, para as marcas dessas dores como algo negativo. Mas aí quero ler com vocês que quando Jesus ressuscitou, porque ele foi sim, ele passou por tudo aquilo, por mim e por você, mas ele ressuscitou, ele venceu. Então, quando ele ressuscitou com as marcas. Então, por que nós muitas vezes tentamos esconder as marcas de nossas dores, daquilo que já enfrentamos? Ó, vou ler com vocês aqui, e está lá em Lucas, capítulo 24, do verso 36 até o 47. Lucas, capítulo 24, do verso 36 até o 47. Ó, tá aí, Jesus aparece aos seus discípulos. Do verso 36 até o 47. Lucas, capítulo 24, verso 36 até o 47, diz assim, ó. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E eles lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, aqui foi justamente quando Jesus ressuscitou, e certo tempo depois ele apareceu para todos os seus discípulos que estavam reunidos, e eles acharam que era um espírito. Jesus mostrou, ele falou, e aqui, ó, tá vendo as marcas? Pode tocar. E além disso, para que eles vissem que realmente ele era verdadeiro, ele disse, tem alguma coisa aqui para comer? E eles apresentaram um peixe, ele comeu. Ele disse, e mostrou que ele realmente estava ali, e agora se tratando das dores, das marcas, carregando, porque Jesus ressuscitou com as marcas e não sem elas, porque diferente da gente, a gente olha para as marcas, tentando atribuir a dor, ou retornando a dor que já sentimos, daquilo que nos fez contraí-las, mas quando a gente olha
para as marcas, assim como Jesus, ele não olha para as marcas dizendo, ei, para lembrar do sofrimento de tudo que ele passou, como a gente leu, ele foi transpassado, zombaram dele quando ele olhava para as marcas, ele não era esse o pensamento. Quando ele olhava para as marcas, ele dizia aqui, ó, eu venci. Eu venci a morte e o inferno, eu esmaguei a cabeça de Satanás, agora vocês são livres. Então que a gente também não tente esconder as marcas das dores que já passamos. Vai ter alguém que vai chegar até nós olhando e vai olhar para as nossas marcas e eles vai falar, caraca, ele já passou essa dor, ele já enfrentou isso, ela já enfrentou isso, mas ela está lá, ó, firme, porque em Cristo ela é mais do que vencedora, porque em Cristo ele é mais do que vencedor. Então, que a gente não tente esconder as marcas do que a gente já levou, que a gente suportou. As marcas não são para nos levar à dor de novo, muito pelo contrário, as marcas é para mostrar tudo que a gente já venceu. E agora, para encerrar com vocês, quero ler em Apocalipse, capítulo 21, o último livro da Bíblia, que traz justamente a promessa do amor maior que nós vamos viver plenamente em Cristo. Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, diz assim, ó: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, que nesse contexto de dor a gente vê que a promessa maior é que a gente esteja um dia junto com Cristo, mas enquanto a gente está aqui, a gente é mais do que vencedor nele, porque a gente sabe que ele já venceu por nós, mas ele ainda tem uma promessa maior, ele quer que a gente viva com ele, e isso acontecerá, e é lindo, porque aqui nesse verso, Apocalipse 21, verso 4, ele diz justamente, ei, eu vou limpar dos seus olhos toda a lágrima, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá clamor e não haverá dor. Ou seja, essa é a promessa maior, que um dia nós estaremos com ele. E aí, nesse contexto de dor, não é um amigo próximo, um amigo legal, alguém legal que vai enxugar seus olhos. É o próprio Deus. Você consegue entender isso? É bom ter pessoas que nos ajudem a enfrentar nossas dores, mas imagina agora o próprio Deus enxugando suas lágrimas. Então, não sei como está o teu contexto, se o teu contexto de dor, o que você tem passado, o que você já passou, mas eu quero te dizer que há uma promessa maior, de um dia morarmos com Ele, num lugar onde não entrará dor nenhuma, onde não haverá morte, onde essas primeiras coisas serão passadas, nós cantaremos santos, nós viveremos em amor plenamente. Então, que essas palavras fiquem no teu coração, eu te aconselho, realmente a meditar na palavra. Nós temos livre acesso, então você busca, você pede, Deus, me faça compreender as tuas palavras, e o Espírito Santo que nos esclarece. Então que você busque por você mesmo, sabe? Não precisa uma pessoa de fora te falar, você pode ler, aqui estão as palavras de Deus. Então você busque, peça entendimento a Ele, que Ele te dará. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que isso entre no teu coração e te traga aquilo que teu coração precisa. Eu gostaria de terminar deixando um versículo para vocês que acho muito lindo, que está lá em Filipenses 4 e o verso 7, Filipenses capítulo 4, verso 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Até mais. Tchau.